Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Nesse momento nós vamos meditar sobre a segunda mensagem da série Antiga Promessa. Como eu disse na primeira mensagem, caso você já tenha ouvido, nós estamos fazendo aqui nesse mês de dezembro uma relação dos textos que falam de Jesus no Antigo e no Novo Testamento. Então, num primeiro momento, nós falamos sobre as testemunhas de Jesus, que são descritas ali no capítulo 5 de João. E agora nós vamos olhar um texto do Antigo Testamento, um texto muito importante no Antigo Testamento, que várias vezes se faz citação dele, tanto no corpo do Antigo Testamento como no Novo Testamento, que é a passagem, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito para a liberdade através ali de Moisés. Esse texto se encontra em Êxodo 14, é um texto não muito longo, mas um texto um pouco longo, e você vai se lembrar que depois de Deus enviar 10 pragas, sendo que a última praga foi a morte dos primogênitos, Faraó decide então liberar o povo para que fosse servir a Deus, né, no deserto. E depois de que esse povo sai, e a gente precisa lembrar que era uma nação já, né? Tinham entrado como uma família no Egito, mas estavam saindo como uma nação. Então, quando esse povo sai e está há algum tempo já encaminhada, Faraó se revolta e deseja então trazer o povo de volta ou matá-los. O pensamento de Faraó é que, como eles eram escravos, ele tinha direito sobre essas pessoas, e perder essas pessoas traria um prejuízo, né? Naquela época, como escravo, eles não tinham direito a nada. E no próprio livro de Êxodo nós vemos como as atitudes de Faraó eram arbitrárias, eram degradantes ao povo. E veja, né, mesmo depois de todo o processo de ensino que Deus fez com esse povo, o povo do Egito especialmente, através das pragas, o coração dele é endurecido para que, mais uma vez, Deus mostre a bondade para com aqueles que são dele e demonstrasse a sua justiça com relação aos outros. Eu acho que é importante a gente dizer que Deus não está sendo exagerado na punição que ele faz ao Egito, porque na verdade toda a humanidade deveria sofrer pior resultado, né? Pior situação do que o próprio Egito. Todos nós somos pecadores, é o que a Bíblia nos ensina, mas nós vemos ali a ação de Deus em preservar o seu povo, e mesmo o livro de Êxodo demonstra que Deus teve uma paciência estendida com o Faraó, e ainda assim esse homem não se curvou, né? Não se dobrou a Deus. Então eles fazem a perseguição ao povo, Deus faz com que uma coluna de fogo impedisse que eles chegassem, que os egípcios chegassem aos israelitas, e esses, depois de uma noite, né, às vezes a gente vê nos filmes aí que Moisés toca o cajado na água e a água abre imediatamente, mas o texto vai dizer que uma noite passa com um vento soprando, e aí abre-se então o leito ali do chamado Mar Vermelho, e eles passam a pés secos. Quando os egípcios entram para atravessar, o mar volta e eles são então arrastados e mortos, né? Essa passagem da libertação, ela é muito simbólica no Antigo Testamento. Nós temos inúmeros salmos que fazem referência a isso, e nós temos no Novo Testamento muitas referências também, alusões, ou então a gente poderia usar uma explicação que esse texto é transformado numa espécie de metáfora daquilo que o próprio Cristo está fazendo por nós. Ele está nos libertando
de uma condição, mas agora não mais uma escravidão física, mas sim uma escravidão espiritual, e nos levando a uma terra nova, nos levando a uma nova perspectiva. Então, nós temos alguns textos, por exemplo, Mateus capítulo 2, verso 15, quando fala que do Egito chamei o meu filho, é uma alusão àquele momento ali descrito no profeta Oséias, que está fazendo referência à libertação do povo. Depois nós temos na transfiguração de Jesus a presença ali de duas pessoas com ele, Elias e Moisés, e é interessante que uma das palavras que aparecem ali é exatamente a ideia do êxodo. Quando falam da partida de Jesus, da ida de Jesus, né, ao céu, a palavra que é colocada ali é a mesma que se refere ao êxodo, ou seja, na língua original a gente encontra uma relação, né? Na literatura bíblica, na língua original a gente vai encontrar uma relação dessas duas coisas. Nós temos em Hebreus muito claramente que Jesus é maior do que Moisés, ainda que cada um teve uma função específica, mas Jesus transcende a Moisés. Depois nós temos muitos textos, por exemplo, em 1 Coríntios 10, Paulo falando que aqueles irmãos israelitas, quando passam pelas águas ali do mar, é como se eles tivessem sido batizados, então fazendo uma alusão a tudo aquilo que Cristo fez por nós. Então é importante a gente olhar para esse texto da libertação, esse texto do Êxodo, fazendo uma relação dentro dessa perspectiva do que Cristo nos libertou. Por isso que o nosso tema hoje é esse, né? É a saída, é a libertação espiritual. Então a gente vai falar um pouquinho aqui em reflexão a respeito de 3 pontos, né? O que é essa libertação, como ela aconteceu e por que ela aconteceu. Então a gente precisa entender que, em primeiro lugar, a libertação, a salvação que nós recebemos, ela é a libertação de uma vida de escravidão, e essa escravidão ela tem muitas faces. Existe uma escravidão que é com relação à nossa vida espiritual. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, Cristo, ao nos salvar, ao nos libertar, ele promove vida em nós, ele nos dá vida, ele nos faz vivos para uma realidade que não existia antes. E é interessante que mesmo, né, usando aqui a analogia do povo lá do Egito, saindo do Egito, a vida que eles conheciam era a vida de escravo. E quando eles começam a reclamar com Moisés e Arão a respeito da vida que eles estão levando no deserto, você vai ver que eles se apegavam a coisas muito inferiores do que a liberdade, né? Por exemplo, em determinado momento eles dizem que no Egito eles tinham cebola para comer e no deserto eles iriam morrer de fome. Sendo que a gente precisa entender que não era um momento em que de fato eles estavam passando fome, mas a impressão deles era essa, porque já que eles estavam no deserto não tinha plantação, não tinha evidências ali do suprir de Deus na vida deles, e eles então chegam a essa conclusão de que eles passariam fome e sentem saudades das cebolas do Egito. Você vê, uma pessoa que nunca teve a liberdade, nunca teve o prazer de ser livre, ela se apega a coisas muito pequenas. E, de certa forma, as pessoas do nosso mundo que não conhecem a Cristo e não têm essa liberdade espiritual, elas também se apegam a coisas pequenas. E eu e você, na nossa vida diária, tantas vezes nós estamos apegados a coisas pequenas que nós não conseguimos entender ou sequer desfrutar da liberdade que nós temos por causa do que Cristo fez por cada um de nós. Então a libertação que Deus promove na nossa vida, eu acho interessante, aquele pastor chamado Tim Keller, ele faz uma análise desse texto que nós estamos falando, e ele diz que a libertação do povo de Israel, ela aconteceu em camadas.
Isso ele faz essa explicação para dizer que primeiro Deus teve que tirar a opressão dos soldados, né, que ficavam ali oprimindo o povo. Depois ele teve que fazer uma libertação da perspectiva, da religião, e Deus vai então libertando esse povo de várias coisas, de crenças, de crendices, até que eles possam chegar na terra prometida, depois de passar por muitos problemas, como nós sabemos como é a história. E nesse sentido, Deus também precisa promover uma libertação em nós em camadas. Aqui você vai se lembrar que nós já falamos bastante sobre uma palavra bíblica que é a palavra redenção. A palavra redenção, ela significa que Deus, através de Jesus, ele nos compra como escravos. A nossa condição era uma condição de escravos, de pessoas que não têm liberdade para nada, e Deus vai lá então e paga o preço para que nós passemos a ser livres. A ideia é a mesma que está lá no Êxodo. É claro que a situação específica foi diferente, porque a libertação foi uma libertação miraculosa, mas ainda assim o conceito é esse, é o conceito de que através de Jesus nós fomos tirados de uma condição de escravidão, e nós, eu diria que ainda estamos sendo, né? Não foi uma coisa pontual, mas é um progresso na nossa vida, porque muitas vezes nós somos libertos de uma vida meio caracterizada por um tipo de pecado. E com o passar do tempo, já na nossa vida cristã, Deus tem que ir nos libertando de outros pecados. Talvez eu era um alcoólatra e depois agora Deus tem que me livrar do pecado do orgulho porque eu deixei de ser alcoólatra. E esse caminhar com Deus, esse aspecto de Deus sondar o nosso coração para verificar onde que nós estamos falhando é muito importante. Então, o que significa a libertação de Deus como analogia daquilo que aconteceu no Êxodo? Significa que Jesus, ele vem ser o nosso libertador e ele nos liberta de diversas coisas. Pode ser que você nunca se entendeu como alguém aprisionado, mas o pecado sempre te aprisionou. E é exatamente aí que entra a necessidade da libertação, né? Porque a pessoa ela é oprimida, ela é escrava, ela não tem a liberdade, a vontade própria de fazer as coisas, mas mesmo assim ela acha que ela é livre, né? E ela não é. Então Jesus vem trazer conhecimento, consciência, libertação espiritual para cada um de nós. Em segundo lugar, a gente pode falar sobre o como acontece essa libertação. E quando nós olhamos para o texto da passagem do Mar Vermelho, nós vemos ali não tanto uma referência ou uma explicação sobre o que essas pessoas deixaram no Egito, mas como aconteceu essa libertação. E é interessante a gente observar que Moisés, ele diz para o povo, para que o povo se acalmasse, para que o povo orasse ao Senhor pelo livramento e que eles tivessem expectativa de ver o tamanho da libertação que Deus faria, que Deus iria promover por eles, porque literalmente ele diz, o Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Ele está dizendo isso lá em Êxodo 14, verso 13 e 14. Esse princípio de se acalmar e esperar que Deus faça, é claro que houve outras situações em que Deus mandou o povo guerrear, mas aqui, nesse momento, que é o momento primeiro dessa relação de Deus com o povo, ele utiliza exatamente uma outra palavra que é importante na Bíblia, que é a graça. Esse povo não ia fazer por merecer, eles não teriam o gosto de dizer, olha, a gente se livrou do Egito porque o nosso braço nos livrou. Inclusive, lá na frente, Deus vai alertar o povo para que não pense isso e para que conte a história da redenção, da salvação, da libertação, para que os seus filhos, os seus descendentes soubessem que Ele é quem tinha libertado. Da mesma forma, quando nós olhamos para aquilo que nós temos no Novo Testamento,
nós vamos ter muitas vezes a expressão de que nós precisamos fazer uma única coisa, que é depender da pessoa de Jesus, é colocar a nossa confiança na pessoa de Jesus, ou seja, é experimentar e experienciar a graça de Deus no nosso dia a dia. Nenhum de nós é salvo ou liberto porque é bom, porque tem características que Deus tem interesse. Ele faz isso por pura graça, por um favor que nós estamos recebendo e que não diz respeito a quem nós somos, mas a quem Deus é. E é importante a gente entender que se fosse para a gente fazer uma escolha, né, naquele período, com certeza o povo a ser escolhido para representar o nome de Deus seria o Egito, uma superpotência militar, econômica, tecnológica, né? Quem era o povo de Israel naquela época? Eram escravos mesmo, era apenas uma família que foi crescendo muito e que teve muitos filhos e que se tornou então uma mão de obra útil. Mas veja que Deus faz a escolha pelo povo de Israel, primeiro porque ele havia feito essa promessa ao seu patriarca, que foi Abraão, e depois Deus vai demonstrar que esse progresso, né, de bênção na vida do povo é para que a relação que existe entre o povo e Deus fosse uma relação graciosa, né? Então, o povo ele não deveria, vou colocar nesses termos, né, se sentir na obrigação de responder a Deus, como se Deus fosse puni-los simplesmente por não obedecer, mas fazer por amor, né? Então, a perspectiva de uma resposta amorosa a Deus, da graça que Ele deu a nós, é uma perspectiva que já estava no Antigo Testamento, ainda que muitas vezes isso seja dito que só está no Novo, mas não. Desde o Antigo Testamento havia esse princípio. O importante é a gente entender que, como cristãos que somos, nós já atravessamos de uma vida de escravidão, de opressão, para uma vida de graça, de liberdade. Deus ele já lidou com o nosso pecado, já lidou com a morte através da pessoa de Jesus. Os nossos problemas do nosso dia a dia, da nossa família, do nosso trabalho, como muitas vezes a Bíblia vai dizer, eles são incomparáveis diante do problema que Deus resolveu para nós. E mesmo nesses problemas pequenos que nós temos, ainda que sejam dolorosos, e eu não estou diminuindo o nosso sofrimento do nosso dia a dia, ainda assim Deus está conosco, nos ajudando, nos dando sabedoria, cuidando de nós. Então é importante a gente entender que a graça de Deus é a forma como Ele vai lidar conosco em todas as situações. Ele fez isso no momento mais crítico da nossa vida, que era ao promover a salvação a nós, mas Ele faz isso também no nosso dia a dia. E em terceiro lugar, para que a gente caminhe para a conclusão, nós precisamos pensar sobre o porquê, sobre a causa dessa saída, dessa libertação promovida na nossa vida. E com relação a isso, a gente pode dizer que simplesmente foi porque Deus quis, mas muito mais do que isso, Deus ele utilizou a vida de um homem, que foi Moisés, para mostrar ao povo de Israel o seu intento, o seu cuidado, o seu carinho, né, o amor de Deus por esse povo, promovendo a sua libertação, o seu cuidado. E nesse sentido, Moisés, como o livro de Hebreus vai destacar, ele foi um mediador, ele foi alguém que fez um processo de pacificação, vou colocar assim, de intermediação, de negociação entre Deus e o povo. E durante toda a sua vida ele fez isso. Mas nesse momento do Êxodo, isso fica bem evidente no momento em que ele ora a Deus dizendo, né, num momento de desespero, o que seria, né, do povo, e Deus fala, por que você está orando? Né? Faça aquilo que eu mandei. Então ele toca na água e então começa esse processo, né, de ver como Deus iria libertar o seu povo. Nós temos um mediador
que é muito maior do que Moisés. O nosso mediador é Jesus Cristo, que ele não apenas tocou a água para que passássemos a pé enxutos, mas ele verteu o seu sangue na cruz para que o nosso sangue não tivesse que ser aspergido na cruz, né? Não tivesse que ser colocado na cruz. E nesse sentido, Jesus ele é uma representação muito acima de qualquer um dos homens e mulheres que estavam no Antigo Testamento apontando para Cristo, né? Uma coisa que nós chamamos em teologia de tipologia, né? Esses homens e mulheres que viveram no Antigo Testamento e foram parcialmente apontando para aquilo que Deus faria de forma última e completa na pessoa do seu Filho, que é Jesus. Então, se nós pararmos para pensar o que era, como era e o porquê de tudo que Cristo fez como libertação na nossa vida, nós vamos chegar à conclusão de que é por puro amor, graça e misericórdia. Para concluir, é interessante a gente pensar que esse povo que saiu do Egito, eles estão indo então agora em direção ao Sinai, onde receberão as leis, as instruções de Deus. Veja que não é primeiro obedecer para depois ser salvo. Essas pessoas elas foram salvas e por causa disso elas entenderam que Deus as amava e que era a melhor coisa para a vida delas obedecer a Ele. O Evangelho também funciona assim. Às vezes nós queremos que as pessoas mudem antes de serem tocadas por Deus. E nós precisamos entender que primeiro Deus se aproxima, nos acolhe, nos ama, nos perdoa, nos purifica e depois nós começamos a entender as nossas responsabilidades, as nossas obrigações. Então, uma pessoa que era escrava não ia entender o que era liberdade, não ia almejar a liberdade porque ela não sabe o que é isso. Da mesma forma, nós espiritualmente precisamos primeiro de um encontro com Deus, um encontro com Jesus Cristo para depois entender as outras coisas. Deus nos libertou, nós somos livres hoje e nós podemos experimentar e vivenciar essa graça maravilhosa. Que você possa então encontrar, a partir da reflexão daquilo que Deus fez lá no Êxodo e do que Ele faz ainda hoje, através de Jesus na nossa vida, a paz e a direção para que você viva uma vida livre, sem amarras, sem a perspectiva da opressão, do abuso, mas uma perspectiva de liberdade espiritual, de conquistar e de almejar e de vivenciar uma experiência realmente libertadora e transformadora com Deus. Se nós, ao adotarmos o papel de seguir a Cristo, estamos nos sentindo mais aprisionados do que livres, alguma coisa está errada. Então nós precisamos rever a nossa vida e é claro que muitas vezes isso acontece através de um aconselhamento, através de um discipulado, mas é necessário. Então reflita sobre a sua vida e caso você entender que seja necessário, nós estamos à disposição para ajudar você. Que Deus te abençoe e até logo.